Inclusive, o primeiro tempo elas conseguiram segurar bastante ali, viu, João? Assim, dado todas essas circunstâncias aí, terminou em 3-0, que foi. Acho que no lugar delas era para ter comemorado como uma vitória, porque principalmente nos 10, 12 minutos iniciais, assim, elas fecharam a defesa ali e o Bahia não achou muita coisa, não, forçando o time do Bahia a procurar soluções no banco ali e mudar a formação e tentar novas coisas para tentar, enfim, abrir o placar, mas não teve vida fácil o time das meninas de aço, das mulheres de aço, não, viu, João? Contra esse aguerrido time do FSA. Meu máximo respeito aqui para toda a comissão técnica e as jogadoras do FSA. E o que me deixou muito mais impactado não era o placar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, sem maldade. O placar naquele momento pouco importava. O que elas fizeram em campo me dava mais alento, mais vontade de estar ali. Um amigo meu me perguntou hoje, um amigo de infância, um cara que é Vitória doente, ele falou assim, cara, você fez futebol feminino, que loucura, o nível baixo, e quem assiste essa merda? Assim mesmo, peguei e botei eu fiz um corte da audiência e botei para ele. Falei, mano, essa merda tá sendo assistida por mais de 10 mil pessoas, e esse número vai crescendo, e obrigado a você que assistiu. Mas eu queria trazer aqui para vocês o relato isolado da treinadora do Feira, com a entrevista dada a Antônio Jacques no pós-jogo. Eu peço desculpas pela minha dicção péssima nessa entrevista, tá, gente? E assim, peço desculpa. Foi fantástico, Jacques. Eu queria ouvir de novo a treinadora do Feira. Deixa eu só ver aqui a qualidade. Botar uma qualidade top para vocês, que vocês merecem. A qualidade top, a melhor qualidade do mundo. Vamos ver o que a Thalia disse e vamos conversar a respeito disso. E parabeniza ela pelo trabalho. Primeiramente, professora, parabéns. Eu acho que no primeiro tempo a gente conseguiu segurar legal o Bahia. Um time que realmente estava sem reserva hoje. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse jogo, mesmo com o placar elástico, falasse um pouco do trabalho da senhora no FSA, como tem sido. Falasse um pouco sobre esse processo que tem sido no FSA. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pelo elogio. O FSA é uma equipe nova, cidade de Feira de Santana. A gente surgiu com o intuito de revelar, né, atletas. Nosso primeiro ano, uma equipe profissional, disputando uma competição profissional. A gente teve uma variação ao longo do campeonato. Conseguimos o nosso primeiro objetivo, que era a classificação para a semifinal, no nosso primeiro ano. Hoje, um jogo um pouquinho mais difícil, a gente lidou com a falta de alguns atletas, a gente jogou com 11, com as 11 que jogaram hoje, a gente não tinha banco de reserva, e assim, a nossa proposta de jogo para uma disputa com uma equipe extremamente capacitada, uma equipe que recebe para isso, uma equipe que disputa campeonatos como a Série A do Brasileirão Feminino, a Série A1. Acredito que o jogo foi na medida do que a gente tinha planejado. Nosso primeiro tempo foi excelente, a gente conseguiu prender e ainda criar algumas situações ofensivas, mas no segundo tempo, devido ao cansaço, a falta de peças para serem substituídas, pesou bastante no jogo. Acredito que foi um placar elástico, sim, mas não foi um placar tão elástico quanto eu acredito que o Bahia acreditava também que pudesse ter dado, mas é isso aí, o trabalho continua, a gente tem uma equipe sub-20 praticamente, atletas titulares em toda a competição com 15 anos, a minha zagueira capitã tem 15 anos de idade, fez 15 anos esse ano, então daí titular absoluta do time e demonstrou hoje que tem potencial para mais, e a gente vai para mais. Queria agradecer aqui a Thalia. João, realmente, espetacular o trabalho da Thalia, realmente. Eu gostei muito da participação da equipe em campo. Queria que você falasse também como é que foi a presença aqui do público de Feira de Santana. Deu para ver durante o jogo o pessoal apoiando, o pessoal torcendo ali para vocês. Quando a Jéssica pegou aquelas 2 bolas de cara para a Yane, o pessoal vibrou, porque com a possibilidade do gol. Queria saber se dá um extra para vocês ali no campo, para vocês aqui na área técnica, ouvir, né, esse apoio do torcedor. É sempre bom contar com o apoio do torcedor, né? Sempre bom. Mas a gente prefere deixar o trabalho dentro de campo. Às vezes vem uns comentários que não são tão favoráveis, então a gente prefere lidar com os comentários que vêm da comissão técnica e das próprias meninas dentro de campo. Aí elas vão se motivando e tudo mais, mas é sempre bom ter a torcida do nosso lado. E aí agradecer a Antônio Jacques pela excelente entrevista, mas
mostrar a realidade do futebol de base, do futebol feminino do interior. Sabe o que me deixa mais triste, João, rapidinho nesse relato? É saber que ainda tem gente que vai fazer comentário negativo com a Thalia, cara. O que essa mulher faz é milagre, gente. O que essa mulher fez ontem foi um milagre. Ela vai para um jogo contra o Bahia, que é campeão da Série A2 do Campeonato Brasileiro, que ano que vem vai disputar a principal competição do futebol feminino no Brasil. Vai enfrentar os melhores times do Brasil, né? Do futebol feminino. Consegue segurar o Bahia no primeiro tempo, só levar 3-0. Alguns times com jogadoras mais velhas e mais experientes já estavam levando 7, 8, 9 no primeiro tempo. Ela levou 3, e o 3 com muito custo, com a meia de armação jogando no gol, tá? Ela segurou o Bahia até o final. E uma mulher dessa, lutando do jeito que ela tá lutando, ainda ouvi comentário negativo, gente, pelo amor de Deus. É o que me deixou mais triste nessa fala dela. É de lascar, cara. Nessa hora, João, me deu vontade de parar a entrevista e dar um abraço nela. Eu tive isso o tempo todo. Conversei até com o Felipe no off, e ele falou que ele ressaltou esse ponto também na entrevista dele, e me dá ânsia, me dá insegurança, porque assim, claro que somos homens, e aí talvez os mais radicais, assim, você é homem, você não tem lugar de fala, mas aqui na Bahia nós somos os únicos que correm atrás do feminino, correm atrás das mulheres, para poder fazer conteúdo, para poder cobrar justamente melhores condições de trabalho, cobrar com que os times joguem de maneira mais íntegra, cobrar para que nós tenhamos um nível de competitividade, cobrar o nosso próprio clube quando teve um trabalho porco com o treinador, que ele fosse demitido e chegasse... Não é seu Igor Moreno, falo mesmo, horroroso o trabalho. E chegar a outras pessoas que pudessem fazer um trabalho melhor. De certo, o torcedor, a gente vai precisar mudar a questão como é que eu posso dizer, da cultura do torcedor que olha apenas para o futebol masculino, para o time do senhor Rogério Ceni, para o time da SAF, para o time dos milhões, dos estádios lotados, mas a gente precisa abraçar um pouco mais essas mulheres de aço. A gente precisa abraçar um pouco mais o trabalho do Felipe, a gente precisa abraçar um pouco mais o nosso futebol feminino, e torcer igual como a gente torce para o futebol masculino, cornetar igual como a gente corneta o futebol masculino. Sabe por quê? Porque é saudável cornetar. Eu odeio corneta. Eu confesso, eu odeio corneta. Odeio. Eu tenho aqui embaixo um dos maiores corneteiros que eu tive o prazer de trabalhar, e aqui do lado um dos maiores corneteiros passionistas que eu tenho o prazer de trabalhar. Eu odeio. Eles sabem que eu odeio corneta, mas eles são a minha válvula de necessidade. É necessário cornetar, e é necessário olhar para esse futebol feminino, ver o que essas meninas estão fazendo, ver o que a federação está fazendo também. A gente fez um jogo com imagens, foi o maior jogo de audiência desse canal, certamente, agradeço demais. Esse jogo da Jacuipense, níveis de pessoas que eu jamais tinha visto aqui, que legal, muito obrigado por isso, a gente agradece por isso. A gente não consegue, por exemplo, fazer um jogo do Bahia com imagens, porque é o mando do Bahia, e para a gente estar no mesmo local, já é um triunfo. A gente foi lá para longe, já foi um triunfo, voltamos em segurança, em paz, sem problema nenhum, ouvindo nossa musiquinha, batendo nosso papo, e foi bem legal de chegar. Imagina tudo isso com estrutura decente, imagina tudo isso com equipes de transmissão, imagina tudo isso com todo mundo fazendo, mas não esquece que quando teve o começo da caminhada, a gente estava caminhando junto com elas nessa caminhada. Eu estou caminhando com as mulheres de aço desde quando elas caíram lá atrás. Eu estou fazendo esse trabalho sozinho. Agora os meninos estão comigo, mas era sozinho, era eu lá, ó. Olha, estamos aqui para fazer Bahia e fulana. Eu sozinho, com todo o meu material, fazendo minha jornada, sozinho, cobrindo, dando audiência, e olhar para o exemplo da Thalia me deixa muito triste, porque ela está dando murro em ponta de faca. Até quando ela vai resistir? Será que elas vão ter condição de vir para Salvador e fazer o jogo no domingo? Será que elas vão conseguir jogar e fazer um papel legal, representar bem o escudo que elas estão vestindo? São perguntas que eu não tenho como responder, e meu coração se entristece quando eu vejo isso. Eu sei que talvez esse vídeo nem tenha tanta audiência assim quando sair, mas
eu queria trazer esse tema como tema principal para terça-feira, para que você refletisse sobre: será que a gente está dando valor àqueles que vestem o nosso manto e os nossos adversários? Será que as pessoas competentes estão dando valor a isso? Aí isso a gente precisa conversar mesmo, eu preciso refletir mesmo, e o meu papel aqui é de trazer também reflexão. Se não é agrado de vocês, eu peço perdão, mas a ideia é justamente trazer essa reflexão sobre o futebol feminino. Cara, assim, eu nem sabia, nem tinha reparado, João, antes da entrevista, que justamente a zagueira de 15 anos captando o time, cara. Imagina a zagueira de 15 anos, recém-feito 15 anos, captando o time, xerifa do time, jogando contra o Bahia, time sênior, que está na primeira prateleira do futebol feminino brasileiro e potencialmente sul-americano aqui, né? Então, daí você tira uma equipe fazer um jogo sem reservas, irmão, é algo assim, só de completar a partida, terminar com as 11 em campo já foi uma puta de uma vitória para elas, e de fato parte o coração a gente escutar um depoimento assim de totalmente desnecessário, de pessoas assim que não tem o mínimo de empatia e de entendimento das dificuldades que você tá dentro de um esporte tão masculinizado e tentar trazer, inserir as meninas assim, né, e dar uma vida, uma condição melhor para aquela pessoa, né? Então, ainda tem gente que tem a falta de noção, assim, a deselegância de vir tecer comentários negativos perante um movimento heróico, eu diria, como o do FSA Futebol Clube.